Deus, daqui a pouco chegou uma hora. Jamais vai despertar, você fala, tô com dinheiro, eu tô tudo mal. Bom, tá. O especial não precisa já vai causar distrito. Eu falo pesquisar tudo que eu vou apresentar. Depois eu vou fazer sou catedral não tem mais que eu vou falar com nada. Bom, bom dia. Hoje começamos a parte da disciplina, que é uma coisa mais técnica, mais conceitual. Como a biologia da conservação se formaliza como ciência a partir de todo aquele processo que nós estudamos na primeira fase. Bom, então, como a gente viu nas aulas anteriores, a biologia da conservação é uma ciência, né? E como ciência tem os seus fundamentos. Ela surgiu num cenário bem complexo, né? Tem um período aí da década de 70, 80, em que a gente começou a entender ou a ter informações mais concretas sobre o impacto que o homem vinha causando na natureza.
Bom, nós vimos que isso não era algo novo, mas foi exatamente as décadas de 70 e 80 que são as décadas da virada. Por quê? Porque a gente começa a ter muita informação sobre esses impactos, né, conhecer melhor esses impactos, e por outro lado, vai ter uma onda de reversão, de tentativa de reversão, de tentativa de mobilização, que começa com os cientistas, depois vai se popularizando. Nós vimos isso, né? Vai para os economistas, vai para o ambiente social, até chegar nos debates políticos, né? Então, é um cenário de bastante degradação, em que é preciso, ou era preciso, tentar encontrar novas formas de se relacionar com a natureza e buscar, inclusive, um novo modelo de desenvolvimento econômico. Então, é nesse cenário que a biologia da conservação surge. Ela se apropria dos conceitos e do conhecimento de várias outras ciências, né, que vão desde da própria ecologia clássica, né, da biologia de populações, da genética de populações, da sociobiologia, da ecologia clássica, a fisiologia, as ideias de biogeografia, sobretudo a biogeografia de ilhas, a biogeografia histórica, né, as avaliações sobre os perigos e desafios, medicinas, a própria veterinária, a medicina veterinária, o monitoramento ambiental, a ecofisiologia, e também das ciências sociais. Então, esse é um detalhe muito importante. A biologia da conservação ela vai onde ela difere, a gente vai tentar entender exatamente onde ela difere da ecologia, né? Por que ela não é uma ecologia? Obviamente, muita gente que faz biologia da conservação vem desses outros ramos, né? Como ela é uma ciência moderna, então, eu, por exemplo, me considero biólogo conservacionista, mas comecei minha carreira com a ecologia, né? Ainda trabalho com ecologia e tal, mas me considero muito mais um biólogo conservacionista do que um ecólogo. Então, por que houve essa mudança, né? Assim, em que a biologia da conservação é diferente? Muito principalmente porque a biologia da conservação envolve temas que vão para além da ecologia, como a própria ciências sociais, né? As ações políticas, né? O debate econômico, por exemplo, e principalmente porque a biologia da conservação, além dessas ciências consideradas mais ciências básicas, né? Muito rígidas ali nos seus conceitos fundamentais, a biologia da conservação também vai usar conceitos aplicados, né? Ou vai se preocupar com questões aplicadas, como os campos relacionados aos recursos naturais, né? A exploração florestal, por exemplo, a biologia da pesca, a biologia de vidas silvestres, como eu falei, políticas públicas, né? E gestão. Então, a biologia da conservação é uma ciência muito mais ampla. E é claro, por ser assim, uma da essência nossa é trabalhar com parcerias, com grupos, né? Não é à toa que a gente criou aqui o nosso grupo de pesquisa dentro dessa perspectiva, né? Porque, obviamente, ninguém sozinho conseguiria abraçar todos esses conhecimentos. Embora o nome seja Biologia da Conservação, é importante a gente entender que a biologia da conservação não é um ramo específico das ciências biológicas, né? Muito pelo contrário, a biologia da conservação pode e deve ser feita por diferentes atores e diferentes profissionais, né?
Então, ela é uma ciência, né, destaco aqui o fato, e aí, lembra que a gente terminou o conteúdo anterior destacando isso, né, quando é uma ciência, quando é uma filosofia de vida, né? Mas a gente está falando então de uma ciência que está estruturada, né, está focada na aplicação de princípios biológicos que visam a preservação da biodiversidade. Ela resulta da fusão de ideias relevantes dessas ciências que eu falei, né, ecologia, genética, bibliografia, a etologia. Etologia é a ciência do comportamento, né, estudo do comportamento animal. E a biologia reprodutiva. Além de um grande número de disciplinas aplicadas, como essas que são disciplinas mais de manejo de vida silvestre e de recursos naturais. Né? Então, esse conceito foi exatamente formulado na década de 80, final da década de 80, quando essa ciência começou a se formalizar. Então, na verdade, o surgimento da biologia da conservação ela foi uma resposta a uma onda crescente de mudanças ambientais globais que naquele momento, né, lá na década de 80, e não é diferente hoje, mas a gente começou a descobrir isso lá na década de 80, estavam colocando em perigo de extinção uma grande porção da diversidade biológica do mundo. Então, lembra que eu disse para vocês que só na década de 70 a gente teve o primeiro livro publicado que chamou a atenção para o problema das extinções locais. A palavra biodiversidade é uma palavra só da década de 80. Então, a gente tem coisas, estamos trabalhando em cenários muito recentes. Né? Nessa perspectiva, nós, biólogos conservacionistas, a gente atua com o objetivo de encontrar estratégias e ferramentas, sejam elas intelectuais ou tecnológicas, que antecipem, previnam, minimizem ou reparem danos ecológicos. Né? Então, às vezes é possível a gente antecipar a um dano, prevenir danos. Quando não é possível prevenir, a gente tenta minimizar esses danos. E quando não é possível minimizar, a gente tenta reparar esses danos. Então, por exemplo, a gente vai construir uma estrada. Né? A gente pode, antes da construção da estrada, tentar antecipar quais possíveis impactos uma estrada vai causar, ou uma hidrelétrica, ou uma mineração. Né? A partir dessa antecipação, a gente pode ter ações de prevenção, né? Para diminuir esses impactos, para minimizar esses impactos. E, uma vez o impacto causado, igual, por exemplo, uma mineração que causa um impacto irreversível, né? A gente pode buscar alternativas para reparar esses danos ecológicos. Isso é muito importante. Então, a gente atua nesse cenário. Desculpa estar em inglês aqui, mas isso aqui é só para me orientar, tá? Então, veja que a biologia da conservação, ela é definida como uma ciência que protege e restaura, e vai restaurar a biodiversidade e a saúde ecológica. Saúde ecológica é um tema que a gente vai trabalhar bastante aqui. Né? Então, a biologia da conservação traduz, né, trabalha nesse cenário aqui, de proteção e restauração da biodiversidade e da saúde ecológica. Ela é, portanto, uma ciência aplicada, né, diferente da ecologia, que é uma ciência básica, né, praticamente. Ela é uma ciência aplicada e ela difere de outras ciências dos campos biológicos, né, dos campos naturais, principalmente em 3 pontos. Né? Ela é frequentemente uma ciência, uma disciplina que vive num cenário, ou que trabalha num cenário de crise. Por que crise é essa? Vou falar das 2 principais crises que nós temos hoje. A crise da biodiversidade e a crise climática. Né? Então, os biólogos conservacionistas tentam
reverter esse cenário de crise, né? É uma disciplina, então, que está sempre exigindo da gente ações efetivas, né? Ela frequentemente está relacionada a prevenir ações, ou seja, a tomar atitudes antes que determinados eventos ocorram, né? Então, isso é um ponto importante, a prevenção, que a prevenção permite você minimizar danos. E ela tende a ser uma ciência holística. O que é isso? Ela não olha só para um problema, ela tenta ver todo o cenário, né? Político, econômico, social, ecológico. Então, a gente que trabalha com biologia de conservação tem essa perspectiva de ver não só aspectos ecológicos, mas também ver aspectos sociais, econômicos, políticos. Então, ela tem 5 princípios básicos, né? Eu vou olhar aqui mais fácil. Esses princípios básicos, eles vêm de outras ciências, como a ecologia, que eu disse para vocês, né? A biologia evolutiva, então a importância de entender os processos evolutivos, a genética e a fisiologia. Os princípios básicos vêm então dessas ciências. E a gente aplica esses princípios básicos para atingir metas, né? Para ter metas específicas de conservação. Ela é essencialmente uma ciência multidisciplinar, né? Então, como eu disse, embora o nome biologia da conservação, ela não é uma ciência da ciência biológica, então ela o correto, né? Se você pegar o nosso histórico, por exemplo, de publicação, a gente tem publicações em revistas de geografia, em revistas de política, em revistas de economia, em revistas de direito, exatamente por isso, que a gente trabalha nesse cenário de multidisciplinaridade, né? E também, obviamente, publicações em áreas biológicas, né? E ela é fruto de um processo evolutivo de conhecimento, que foi tudo que eu mostrei na primeira parte da disciplina, né? Dos conhecimentos lá até o século XIX, onde os naturalistas vinham estudar e conhecer essa natureza selvagem. Aí a gente tem, ao longo do século XIX, um primeiro grande período de perda de recursos naturais, né? Na primeira metade do século XX, a gente começa a ter ações de regulação e preservação. Na segunda metade do século XX, a gente começa a ter ações de manejo dos recursos naturais. E já no final do século XX, a gente começa a ter uma relação mais direta, né, concebendo o conceito de ambiente, né? E aí começam a surgir as preocupações mais diretas. O que traz consequência, né, na perspectiva da criação do conceito de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável, que é uma perspectiva da percepção do ambiente global. Então, basicamente, a biologia da conservação trabalha nesse cenário. E aí, para a gente atingir essas metas, a gente pode trabalhar em diferentes campos. É claro, por exemplo, uma pessoa só não consegue, né? Então, normalmente a gente faz opções por esses campos. Então, aqui estão todos os campos, eu não vou ficar falando isso, mas eu quero destacar, por exemplo, a nossa ação, né? Nós atuamos nessas caixinhas amarelas aqui, principalmente, né? Esse é o nosso principal campo de ação, que são exatamente o estabelecimento de redes de reservas, a gente pode chamar de redes de áreas protegidas, né? Então, nós temos um grupo de pesquisa de áreas protegidas aqui, temos apoio de inovação. Então, esse campo aqui é o nosso campo de trabalho.
vocês verem, então, essa rede de reservas, né, de áreas protegidas, através do design dessas áreas, né, ou seja, como essas áreas devem ser. Design é uma palavra que a gente poderia traduzir como desenho, mas para a biologia da conservação é mais que desenho, né? É uma relação de forma e de tamanho, né? Esse design é importante para a gente garantir representatividade, redundância e resistência, e por sua vez dão origem à estabilidade, né? Sem essa resiliência, a gente perde estabilidade. Então, nós precisamos buscar essa estabilidade. A gente considera, então, fenômenos como os efeitos de borda e a morfologia das reservas, ou seja, como elas são. Então, quando você joga para aquele mapa ali, por exemplo, aquelas áreas verdes claras e verdes escuras são reservas naturais, não são mais naturais protegidas. A gente tem que olhar para aquilo que é pequeno para planejar esse sistema de reservas, né? A gente também trabalha em manejo para garantir o sucesso dessas áreas, principalmente manejo de espécies invasoras, né? Que são um grande problema, né? A gente teve semana passada um debate sobre isso, que determinam quão mal essas espécies são, qual o impacto delas. Esse manejo também pode ser feito para identificar as principais ameaças para garantir a gestão efetiva do hábito, né? Então, nossas ações são basicamente aqui. Mas é claro que indiretamente a gente acaba trabalhando em outras sequências, né? Por exemplo, mantendo a biodiversidade. E aí, para manter essa biodiversidade, a gente protege áreas críticas, mantendo, por exemplo, a relação de tamanho e número dessas áreas. Isso é algo que a gente chama de debate SLOS, que é uma coisa muito que a gente vai ver depois, né? Então, a gente também trabalha na diversidade de ecossistemas, na diversidade genética e na diversidade de espécies, né, nesses 3 níveis. E daí é importante entender o que é espécie, e aí a gente já viu isso lá na biogeografia, a genética da diversidade, né? É fundamental para manter o fluxo gênico. A gente trabalha em áreas especialmente importantes para a conservação, que são os hotspots, né? Como florestas tropicais, recifes de corais. E nossos objetivos são a manutenção de populações da natureza, né? A partir de tamanhos populacionais efetivos, de tamanhos populacionais mínimos, né? Protegendo áreas críticas, protegendo espécies em perigo, e daí por diante. Então, e é uma ciência que está sempre trabalhando em cima do conceito de complexidade, que a gente também já estudou, né? Em que depende de todos esses outros conceitos para a gente chegar a um cenário o mais próximo do ideal possível, né? Despertando e sendo influenciado por valores que despertam na sociedade o interesse pela causa ambiental, né? Valores que podem ser biocêntricos ou antropocêntricos. Ou biocêntricos significam aqueles valores éticos, né, que as espécies têm para existir, né? Então, às vezes a gente cai se perguntando assim, por que proteger determinada espécie? Olha, pelo simples fato de que ela é uma espécie viva e ela merece, né, ser protegida, independente das nossas vontades, né? Mas também tem o que a gente vai chamar de valores antropocêntricos, né? Que são os valores dos recursos naturais. O quanto vale um quilo de peixe, uma árvore, o quanto vale a água, né, a disponibilidade da água. E aí a gente tem o conceito mais moderno de serviços ecossistêmicos, enfim. Então,
Vejam que é a ciência que ela é muito fascinante exatamente pela sua complexidade, né? Pelos muitos campos de ação e com resultados efetivos que a gente pode dar, não para uma sociedade apenas, não para um município apenas, não para um segmento social apenas, mas para toda a humanidade, para todo o sistema, né? Bom, então, para a gente atingir essas metas, a biologia de conservação ela tem alguns desafios importantes. O primeiro desafio é a conservação de espécies ameaçadas. Então, já destaquei para vocês em alguns momentos que é muito importante que a gente tenha as famosas listas vermelhas de espécies ameaçadas, né? Porque essas espécies são obviamente prioritárias quando a gente pensa em conservação. Então a gente tem que saber quais espécies estão ameaçadas. A partir disso, né, a gente precisa saber as consequências demográficas e genéticas da redução de populações naturais. Esse é um grande problema moderno, né? Então, antigamente, a gente tinha populações muito mais numerosas da maior parte dos grupos, né? Boa parte desses grupos foram reduzidos drasticamente. Então, a gente vai ver números mais à frente que mostram que 70% das populações reduziram, né, drasticamente nos últimos anos. Então, ainda que uma espécie não tenha se extinto, ela teve uma redução tão drástica da sua população que ela passa a estar sob forte ameaça de fenômenos aleatórios demográficos e da própria variabilidade genética, né? E aí a gente começa a trabalhar num cenário muito dramático, né, e muito ameaçador, que é como a gente analisa e protege a viabilidade biológica de pequenas populações, né? A gente vai ver mais à frente que pequenas populações tendem a se autoconsumir. Então, quando uma população fica pequena demais, ela entra num ciclo de autodestruição que ela tende a desaparecer. Então, como a gente pode reverter esse cenário, né? A partir desse processo, desse entendimento de que populações ficaram pequenas demais. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha muito mais onças circulando na natureza do que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem onças restritas a alguns ambientes, do jeito que ela aparece muito aí, mas é uma população muito menor, né? Então a gente tem que ter estratégias para proteger essas populações. Em vários casos, principalmente, de animais de topo de cadeia, né, que precisam de grandes áreas de vida para sobreviver. Então a gente também busca técnicas manipulativas que aumentem a probabilidade de sobrevivência dessas pequenas populações, né? Então, como você pode, de forma intervencionista, né, manejando, aumentar essas populações? Ora, criando corredores ecológicos, fazendo translocações, criando unidades de conservação com o design adequado, né? Lembrando, o design é uma relação de tamanho e forma, então a gente sabe que a unidade adequada deve ser o maior possível, né? E deve ter sempre um formato circular. Então, o planejamento dessas unidades e dessas áreas protegidas ele é fundamental, né? Esse é um dos pontos centrais do nosso trabalho. O segundo desafio não adianta a gente preservar só as espécies, né? A gente também tem que preservar os ecossistemas, porque espécie fora do seu ecossistema não é uma espécie nativa, natural.
né? Não é um cenário natural. Então, a gente tem que preservar as espécies nos seus ambientes. E para proteger esses ambientes, a gente precisa conservar os aspectos funcionais e estruturais que mantêm esses ecossistemas, né? Então, como garantir, por exemplo, diversidade e estabilidade de comunidades ecológicas a longo prazo, dentro de cenários de fragmentação, desmatamento, construção de estradas, hidrelétricas, etc. Então, a fragmentação de hábitats é um grande desafio, né? É hoje para a gente o principal desafio, o principal problema relacionado à conservação da natureza é a destruição e a fragmentação de hábitats, né? E a gente então usa algumas abordagens ecológicas para tentar entender esse novo cenário que nós produzimos, né? Uma delas é a biogeografia de ilhas, que vem lá do século XIX, né, e que foi consolidada a partir dos estudos em ilhas. E por que ela se torna importante? Porque entender o que acontece em ilhas, muitas vezes, nos permite entender o que acontece nos fragmentos, né? Em certa medida, os fenômenos relacionados à dispersão e extinção em ilhas são muito similares em fragmentos terrestres, ainda que não sejam 100% iguais, né? Mas são muito similares. Então a gente pode utilizar esse conceito da biogeografia de ilhas para estudos de fragmentos, de paisagens fragmentadas. E uma outra ciência importante, mais recente, né, que se desenvolveu mais recentemente, mas que tem um papel fundamental, é a ecologia da paisagem, que passa a enxergar uma totalidade dos ambientes, né? A ecologia da paisagem ela é bem mais recente porque ela se fundamenta, por exemplo, em imagens de satélite, né? Com o uso de geotecnologias e tal, que permite que a gente tenha uma visão mais ampla de uma determinada região. Então, ela é muito importante para que a gente consiga ter sucesso também nesse planejamento ou encarar esse segundo desafio, que é a conservação funcional e estrutural do ecossistema. Vejam, até aqui há uma forte convergência com a ecologia, né? E a gente trabalha com conceitos ecológicos. Mas a biologia da conservação começa a se dissociar das ciências básicas nesse terceiro desafio, né? Que é o desafio de trabalhar todos esses cenários de proteção da biodiversidade, de espécies e ecossistemas, considerando as realidades políticas e sociais. Então, esse é um debate muito forte, né? E que a gente precisa encarar sempre, que é o fato de que a gente está estudando ou tentando proteger a biodiversidade dos ecossistemas, onde existem pessoas morando, onde existem pessoas interagindo, manejando, coletando, caçando, usando essas áreas como atos religiosos, enfim. Então, há todo um cenário político e social, eu poderia até acrescentar aqui o cenário econômico também, né? Que faz com que a gente tenha que negociar com essas populações as questões relacionadas à conservação. Então, por exemplo, por que criar áreas protegidas, de modo geral, é um cenário conflituoso? Porque as áreas protegidas são criadas onde as pessoas estão morando, né? Ou estão utilizando a área. E aí a gente precisa saber negociar esse desafio.
se por um lado tem uma espécie altamente ameaçada que merece e precisa ser protegida, pode ser que eu tenha no mesmo local populações tradicionais que são dependentes de recursos naturais. E aí isso traz para a gente um desafio gigantesco, né? Como a gente equaciona a necessidade de proteger essas espécies com a igual necessidade dessas populações de manterem vidas, sobrevivendo com as suas ações. Então é fundamental a gente buscar por soluções flexíveis, práticas e sustentáveis. E esse terceiro desafio, ele talvez seja o maior, porque a gente tem naturalmente uma dificuldade muito grande de entender esse desafio ou aprender a lidar com ele nas salas de aula, né? E a gente só aprofunda nesse debate, realmente aprende, realmente se insere nessa questão quando a gente está no trabalho de campo, convivendo com essas populações, entendendo os limites delas. Então é muito comum uma pessoa recém-formada sair da faculdade, por exemplo, num discurso de sou contra a caça, sou contra qualquer uso de recurso natural, né, vamos proteger os bichinhos e tal. Aí cai numa realidade onde as pessoas não têm alternativa de sobrevivência que não seja caça, que não seja uso direto dos recursos naturais, pessoas que moram onde não tem supermercado, onde não tem padaria, onde não tem sequer energia elétrica, e aí a pessoa começa a ter um choque de realidade. Então, e isso é muito forte, principalmente para aqueles recém-formados nas áreas mais naturalísticas, né? Então, por exemplo, o cara vai fazer mestrado, doutorado em ecologia, estuda pra caramba os bichos e as plantas, mas esquece ou não aprende a lidar com as questões sociais, né? E acaba sendo uma frustração profissional gigantesca. Então, a biologia da conservação traz esse desafio para nós, né? Que a gente exercita muito, há mais de 20 anos lá, estudando uma comunidade no sul do Brasil, e por isso tudo isso que a gente está vendo, né, conclui o nosso estudo lá no sul do Brasil. Bom, então esses são os três desafios, né? Proteger espécies ameaçadas de extinção, garantir aspectos sociais e estruturais dos ecossistemas e trabalhar com esse cenário político-social. Nesse sentido, a biologia da conservação pode ser considerada uma ciência conciliadora, né? Primeiro, como eu já disse, ela tem por essência o caráter multidisciplinar, então é importante a gente aliar diferentes perspectivas, né? Então, muitas vezes a visão do biólogo não é a mesma do geógrafo, né? Que é diferente lá do economista, e que é diferente do sociólogo. E a gente tem, então, que trabalhar com esses cenários diferentes, né? Buscar conciliações que sejam importantes para todos os setores da sociedade, né? É uma disciplina que trabalha no cenário de crise, também já falei isso, por quê? Porque a gente precisa conservar, mas a gente também precisa garantir o desenvolvimento das populações, né? Lá em Baracaçaba, por exemplo, que é o nosso ambiente de estudo, a gente tem uma paisagem linda, né, com altíssima biodiversidade, quer dizer, é o que sobrou de Mata Atlântica, né? Não existe nada parecido fora daquela região, né? Então, a gente está muito acostumado a pensar numa floresta como sendo uma coleção de árvores, né? Mas não é. Então, a gente não é exagero falar que a gente não tem floresta, por exemplo, aqui na nossa região, né?
Minas Gerais a gente tem muito pouco, talvez o Parque Estadual do Rio Doce seja o único fragmento que possa ser considerado alguma coisa parecida a uma floresta, né? Mas ela é entre o sul do Rio de Janeiro e o norte de Santa Catarina que a gente tem, de fato, uma amostra de como era a floresta atlântica brasileira. Qualquer outra coisa é só uma ilusão do que seria isso. Então a gente tem uma coisa muito importante, né, muito rica para ser preservada e protegida. Só que, nesses ambientes, nessa região, nós temos populações com índices socioeconômicos muito dos piores do Brasil, né? Pessoas que não têm acesso à educação de qualidade, que não têm acesso à saúde de qualidade, que não têm emprego, que não têm não tem renda fixa, né? Então tem uma série de limitações. E aí é claro que isso é um desafio, né? Porque as pessoas, a gente não consegue garantir conservação se as pessoas estão passando por dificuldades. Então a gente precisa equacionar isso. E esse é um dos focos do nosso trabalho, né? Dar oportunidades para essas populações sem que elas esgotem os seus recursos naturais. Esse é um ponto-chave e bastante desafiador que a gente também trabalha dentro desse cenário de crise. E a biologia da conservação ainda tem uma outra limitação, né? Ela é uma ciência inexata. Por que inexata? Porque a gente já falou isso algumas vezes, né? A gente trabalha num cenário pouco conhecido. Então tem muitas perguntas, eu mostrei isso nas últimas aulas aí, né, básicas, que a gente não consegue responder. Simples, né? Por exemplo, quantas espécies existem no planeta, onde elas estão, quais os padrões de distribuição geográfica dessas espécies, que espécies são evolutivamente mais próximas de outras, enfim. São questões que a gente, básicas demais, mas que a gente ainda não tem resposta, né? Então, esse é um cenário bastante desafiador para a gente atingir as metas de conservação, né? A gente trabalha num processo muito dinâmico, né? Ela também é uma ciência que trabalha numa escala evolutiva, então isso é importante, né? Evolução, é fundamental que a gente entenda o que é evolução, né? Vimos isso lá na geografia, porque no final das contas, quando a gente trabalha com programas de conservação, o que a gente está conservando são a manutenção dos processos evolutivos, né? Porque quando a evolução deixa de ocorrer, o que acontece é a extinção. Ainda que a extinção seja um fenômeno natural, ou seja, nós sabemos que toda espécie um dia vai se extinguir, inclusive a nossa, o problema está quando essa extinção não é promovida por causas naturais, ou ela é muito acelerada, né? Quando uma espécie causa esse dano de forma muito mais rápida, que é o nosso caso, né? Então, a gente tem que evitar que as ações humanas acelerem esses processos de extinção, né? Esses processos de extinção. Considerando, então, que a extinção é para sempre, né? Embora eu vou até mostrar para vocês, falar, hoje em dia se fala em desextinção, vocês devem ter visto aí na mídia esse ano, né, que publicaram lá a desextinção de um urso, de uma espécie de lobo, uma espécie de lobo lá na Europa, né, uma empresa reviveu, em tese, né, um lobo
esqueci o nome dele, mas é um morro que estava extinto. Mas isso, na verdade, não é reviver uma espécie. Né? Depois a gente vai ver isso, as questões éticas relacionadas a isso. Então, extinção é um que a gente precisa evitar, porque ela é para sempre. Da mesma forma, para a gente garantir a conservação, a gente tem que estar em eterna vigilância. E isso é um outro desafio, né? Porque os problemas que a gente consegue resolver momentaneamente não são necessariamente resolvidos para sempre. Quer dizer, outros problemas podem aparecer, ou um problema pode voltar. Eu vou dar um exemplo bem fácil da gente entender. Olha, o mico-leão dourado, ele nós já vimos isso, um dos programas de maior sucesso de conservação do mundo, né? Porque lá na década de 70, estimava-se que tinham apenas 200 mico-leões na natureza. E foi aqui, né, na década de 70, que a gente teve um esforço muito grande para salvar essa espécie. É um esforço internacional muito grande para salvar essa espécie. E a gente evoluiu muito, né? Em 2014 a gente chegou a 3.700 espécies. Só que, olha, em 2019 a gente teve uma queda populacional grande, né? A gente perdeu mais de 1.000 indivíduos por conta do aparecimento de uma doença, da febre amarela, que dizimou boa parte dos mico-leões. Né? Quer dizer, se a gente se o mico-leão fosse uma espécie que é monitorada o tempo inteiro, né? Que é vigiado o tempo inteiro, pesquisado o tempo inteiro, a gente poderia ter aqui jogado fora todos os esforços feitos desde a década de 70. Felizmente, como a gente está, como os mico-leões são uma espécie muito vigiada, muito estudada, muito pesquisada, olha o que aconteceu, né? 4 anos depois, a população voltou a crescer e em números ainda maiores do que 2014. Né? Então, esse aqui é um exemplo muito importante. Não adiantava, resolvemos o problema, deixa para lá. Não. Né? A conservação precisa ser feita por trabalhos contínuos, né? Porque as espécies continuam estando ameaçadas pelas ações humanas ou por outras questões que ocorram na natureza. Então, o que a ciência, o que a biologia da conservação traz de novo? Né? A gente já tinha estratégias de conservação anterior à década de 80? Sim, tínhamos, né? E eu mostrei muitas aí ao longo das aulas anteriores. Mas tinha um foco diferente, né? Lembra que eu falava muito? Portugal estabeleceu essa estratégia de proteção, mas não era para proteger o patrimônio, né? Era para proteger o recurso para que só ele usasse, né? E outros povos não usassem. Então, o foco central até a década de 80 era a manutenção de populações que eram economicamente utilizadas, como aves e mamíferos, principalmente para consumo. Né? Então, por exemplo, reservas de caça são um exemplo disso. Né? Se caçava lá ou por esporte ou por alimentação alimentar, e havia uma proteção para que só alguns grupos sociais caçassem. Né? Já a biologia da conservação, ela traz um foco diferente, olha. Todas as formas de vida merecem ser protegidas e preservadas, independente de qualquer valor direto que elas tenham para a espécie humana. Né? Então, hoje eu imagino, né, hoje tem menos, mas me lembro muito bem como quando eu estudava ainda, né, lá no ensino médio, no ensino fundamental, era comum os professores falarem animais úteis, não úteis,
né, em haver questões assim do tipo, por que uma barata existe, ou por que o pernilongo existe, sempre transmite doença e tal. Então, são perguntas que no mundo moderno não faz mais sentido, né? Porque a gente vai entendendo, né, que primeiro que nenhuma espécie tem que ser importante para a gente, né? Isso é uma ideia completamente absurda, assim, completamente equivocada. Imaginar que alguma espécie deva ser importante para a gente. E outra ideia equivocada é que imaginar que tem espécies que não tem que ter função, né? As espécies existem porque elas são um sucesso evolutivo. Toda espécie que está viva hoje é resultado de um sucesso evolutivo, né? É uma espécie que prosperou em meio a vários cenários negativos. Por isso que não tem ninguém mais evoluído que ninguém, né? E é muito fácil você pensar isso. Não dá para você imaginar que você é mais evoluído que um peixe, né? Porque você não é capaz de viver dentro d'água, simples assim, né? Assim como o peixe não é capaz de viver fora d'água. Então, cada espécie tem o seu cenário, é resultado de um processo evolutivo muito precioso e que merece ser protegido, né, e preservado. E é uma ciência que está em desenvolvimento. Então, ontem a gente tem aquela série de programas de entrevistas, né, com cientistas e ambientalistas. Ontem a gente gravou com o professor Fernando Fernandes, que é um dos pioneiros da biologia da conservação no Brasil, e a gente falou muito sobre isso, né? Muito sobre os desafios da biologia da conservação. É muito legal, vale a pena conferir lá depois também. Bom, então, a biologia da conservação é uma ciência multidisciplinar que trabalha num cenário em crise, e esse cenário de crise é muito provocado e ampliado pelo crescimento populacional humano, que afeta diretamente a diversidade biológica. Então a gente tem muitos dados, muitas informações que mostram que há uma correlação direta, inversamente proporcional, entre o crescimento da população humana e a perda da diversidade biológica, né? Então, quanto mais a população humana cresce, menos diversidade a gente tem. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, nos períodos pré-revolução industrial, 99% da biomassa do planeta era formada por espécies selvagens e apenas 1% era formada pela espécie humana. Hoje o cenário é tão dramático que mais de 90% da biomassa do planeta é formada pela espécie humana e por animais domesticados pela espécie humana, que também é um defeito, né? E menos de 10% da biomassa é vida selvagem, plantas e animais silvestres, né? Então, vejam que em alguns séculos a espécie humana sobrepujou toda a biodiversidade, se transformando no principal fator de impacto para a existência dessa biodiversidade. Isso porque, e aí eu acho que é sempre fundamental a gente lembrar que nós estamos num sistema fechado, né? O planeta, né? Podia ter um globo aqui, né? Para a gente lembrar sempre que a Terra ela é um sistema fechado. Essa percepção que vem lá da teoria dos sistemas da física, ela é fundamental para a gente entender os desafios da conservação. Porque o que é um sistema fechado? A gente recebe luz de fora do planeta, né? Beleza, vem a luz, mas tudo que é fundamental, toda a matéria
que sustenta a vida na Terra está aqui dentro, né? Então a gente não tem ganhos e perdas de matéria. A gente tem desvios de matéria de um lugar para outro. Então, se a população humana cresce muito, alguém está perdendo, né? O sistema funciona assim. Onde há ganho de alguma coisa, por outro lado vai ter perda de outra coisa, né? Não dá para todo mundo ganhar, você tem limite, né? Então, esse é um cenário que é muito importante que a gente compreenda e lembre sempre. Daí a importância da gente encontrar um equilíbrio entre o que a gente considera a natureza e os seus recursos, né? Os recursos utilizados pelas populações, né? Mas a natureza não pode ser vista só como um objeto a ser utilizado, uma visão utilitarista, né? A natureza, a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre utilizar o recurso, mas também proteger esse patrimônio. E é aí que emerge o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Porque qualquer ação nossa não pode ser tão importante, tão necessária, que comprometa a sobrevivência das futuras gerações. Isso é um ponto-chave também, né? A gente não pode imaginar que a gente tem direito de esgotar os recursos naturais, comprometendo as futuras gerações. Isso é um ponto-chave, né? Qualquer ação nossa tem que ser limitada se ela coloca em risco as futuras gerações. E é isso que é desenvolvimento sustentável, né? A gente utilizar os recursos na quantidade ideal que eles não desapareçam, né? Não desapareçam. Por isso que emergiu aquela discussão que a gente já falou para vocês sobre preservação e conservação, né? Qual a diferença, né? Preservar significa o uso apenas indireto dos recursos naturais. Então, lá no século XIX, quando essa discussão ganhou força, né, nós tínhamos um grupo de naturalistas que tinham essa visão mais preservacionista e, por outro lado, um grupo de naturalistas que entendiam que era possível utilizar os recursos naturais sem esgotá-los, né? Essa é a ideia da conservação, que está fundamentada, do outro lado, na ideia de sustentabilidade, né? Essas duas correntes ganharam força ao longo do século XIX e ao longo do século XX, como forças muitas vezes até antagônicas, né? De tal maneira que você tinha um grupo que não dialogava com o outro. Felizmente, hoje em dia, principalmente agora no século XXI, essa distância entre esses dois grupos vem diminuindo bastante, né? Felizmente, por quê? Porque, no fundo, a gente ficava brigando, mas o objetivo final era o mesmo, a proteção da natureza. E se a gente briga, a gente perde força, né? Então, se ao invés de ser um grupo só coeso, nós somos dois, é mais fraco, né? É menos força. Quanto mais você se conecta com outros grupos, quanto mais você se conecta com outras pessoas, você se fortalece e fortalece as outras pessoas. Então, essa briga entre conservacionistas e preservacionistas acabavam por favorecer o grupo dos quais ambos eram antagônicos, que são os desenvolvimentistas, né? Então, os desenvolvimentistas ganhavam força com essa briga, muitas vezes irracional. Felizmente, nós percebemos isso, né? E além de perceber isso, os dados começaram a mostrar que nós precisamos, hoje, o estudo mais clássico